Queridos, depois desse ato tão festivo e feliz, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, nós faremos a leitura do versículo 8 em diante. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, o capítulo de número 21, do versículo 8 em diante. Amém? Vamos tentar mais uma vez? Amém? Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam diante do Senhor. Demorando-nos ali uns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os que estavam naquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ele então respondeu: o que vocês estão fazendo, chorando e partindo o meu coração? Pois eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como, porém, não o persuadimos, confortados dissemos: faça-se então a vontade do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, revela-nos a tua vontade nessa noite, trazendo inspiração a quem prega e compreensão a quem ouve. Nós sabemos que é pela fé que nós podemos nos aproximar de ti, mas a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. Portanto, que nessa noite haja boca para falar, mas que haja corações sensíveis a ouvir, para que a nossa fé seja fortalecida e nós consigamos glorificar o teu nome por intermédio do nosso serviço a ti. A oração que te fazemos, agradecidos, é em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, na saída do povo do Egito, o povo hebreu, Deus sempre veio ensinando que o povo hebreu, o povo israelita, os judeus, ou todos aqueles que o serviam, deveria servir de modelo para aqueles que ainda não conhecessem a fé. A ordem de Deus é: vivam a fé de tal forma que aqueles que não conhecem a fé passem a crer, porque viram em vocês um estilo de vida que representa e significa Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a percepção de Deus é a mesma, o conselho de Deus é o mesmo. Jesus Cristo veio e Jesus Cristo se estabeleceu diante de nós como modelo a ser seguido. Ele nos ensinou a amar igual Ele amou. Ele nos ensinou a perdoar igual Ele nos perdoou. Ele nos ensinou a servir igual Ele nos serviu. Então Jesus Cristo veio como um paradigma, como um modelo, como um exemplo a ser seguido. Jesus Cristo parte, e Paulo, o apóstolo, depois escreve por 2 vezes, dentre elas uma, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 1, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus.
Todas essas passagens e toda essa temática vem nos ensinando que a igreja de Cristo precisa se tornar um modelo para aqueles que a Cristo não conhecem. Quando a igreja se torna um modelo para a sociedade, a evangelização, ela ecoa com mais facilidade. Quando as pessoas enxergam em nós aquilo que nós falamos para elas, parece que a evangelização ela tem um progresso maior. Então nessa noite eu queria pensar com os irmãos sobre a necessidade de que nós, como povo de Deus, nos tornemos modelo para essa sociedade carente e muitas vezes sem direção. O texto que uso é o livro de Atos, escrito por um historiador chamado Lucas. A passagem que ele relata é Cesareia, onde Filipe morava. E eu quero usar esses versículos para trazer para a nossa vida algumas lições importantes. A primeira delas está aqui no versículo 8 e o versículo 9. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse como de costume, para que você entenda que é a Bíblia que está nos ensinando. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos ali com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. A primeira questão é que Filipe, ele é um modelo de pai. O texto sagrado diz que quando eles estão nessa viagem missionária, que é a terceira, eles chegam lá em Cesareia. E crente não paga hotel, vai para casa do outro crente. Geralmente é bom a gente fazer amizade por onde passa, para que na corrida da vida a gente tenha um cantinho, uma caminha, uma rede garimpeira, para a gente poder dormir. Os missionários seguiram justamente esse modelo. Foram para a casa do discípulo chamado Filipe. E aí nós vamos observar que Filipe, ele é um grande exemplo de pai. E aí eu quero pontuar algumas coisas importantes sobre a vida desse homem. Porque o versículo 8 diz que ele era Filipe, o evangelista. E o versículo ainda 8, parte última, diz que ele era um dos 7. Então vamos tentar interpretar essa questão. Filipe, a sua primeira vez que ele aparece nas Escrituras Sagradas está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. A igreja estava reunida e na divisão do alimento, as viúvas estavam ficando esquecidas. E houve contenda entre as viúvas dos judeus e as viúvas dos helenistas, porque a igreja não estava dando o alimento físico que o povo precisava. E quando recorreram a Pedro, pediram para que Pedro fizesse essa feita de distribuir comida. E Pedro disse: não é razoável que nós, os apóstolos, abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas eu tenho uma ideia. Escolham dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para que se encarregue desse serviço. A Bíblia diz que houve então uma reunião e 7 homens foram escolhidos, dentre eles Filipe. Qual era a característica de Filipe? Um homem que tinha boa reputação. Porque nós não vamos conseguir ser bons pais se nós tivermos péssimas reputações. As pessoas que ouviam de Filipe naquela sociedade ouviam coisas boas de Filipe, porque reputação é a imagem que nós mesmos construímos de nós aos olhos da sociedade. A nossa reputação é feita pelas escolhas que nós tomamos. Então, um pré-requisito para que nós nos tornemos bons pais é que nós tenhamos boa reputação, que seja fruto de uma boa conduta, de boas escolhas e de decisões acertadas na nossa vida. A Bíblia diz que Filipe também era cheio do Espírito Santo, que denota um compromisso dele com o Senhor. Porque ninguém pode ser cheio do Espírito Santo negligenciando quem Deus é e o que Deus quer que seja feito. Depois Filipe aparece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E a Bíblia diz que tem uma grande evangelização, uma perseguição acontece em Jerusalém e todo mundo é disperso. E Filipe vai para Samaria.
E aquele homem chega naquela cidade, prega Jesus Cristo para aquele povo. E naquele lugar as pessoas se convertem, os demônios são expulsos daquelas pessoas, e os coxos são curados, os enfermos são curados. Filipe era um homem que levava a sério a obra de Deus, o reino de Deus, porque ninguém vai conseguir ser um bom pai se negligenciar, viver da forma como Deus está lhe ensinando. Depois, ainda no capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 40, Filipe aparece pregando o evangelho e ensinando para alguém. Um homem chamado Eunuco disse: como é que eu vou entender a Bíblia se ninguém me ensinar? A Bíblia diz que prontamente Filipe se aproxima e passa a ensinar a Bíblia para aquele eunuco, ele se converte. Logo, Filipe, para ensinar as Escrituras, precisava conhecer a Bíblia. Então nós subentendemos que Filipe era um homem que amava a palavra de Deus. Como é que nós vamos ser bons pais? Se nós começarmos a negligenciar quem nós somos. Porque o ser bom pai é uma consequência de quem eu sou. A forma como eu vivo é que vai dizer se eu vou conseguir ser um bom pai. As escolhas que eu faço é que vai dizer se eu consigo ser um bom pai. O compromisso que eu tenho com o Evangelho, com Cristo, com a sua palavra e com a sua obra é determinante para saber se eu vou conseguir ser um bom pai. E quem tem que nos achar um bom pai nem sempre é o filho. Porque às vezes os filhos acham que os pais são ruins, porque os pais tentam educá-lo. Nem sempre é os filhos. Mas nós temos que ser bons pais, à luz do Evangelho, aos olhos de Deus, aos olhos daquele que a Deus também conhece e sabe que isso é necessário. Muitas vezes eu encontro pais querendo ensinar os filhos o caminho do bem, mas quando eles vivem no mal. Pais que não querem que os seus filhos sejam alcoólatras, mas bebem diante dos filhos. Pais que não querem que os seus filhos se prostituam, mas traem as suas esposas. Então nós temos que perceber que isso tudo está interligado. E o que faz de Filipe um bom pai? O versículo 9, olha o que o texto diz. Está assim, ó. Tinha ele 4 filhas, donzelas, e elas profetizavam. Vamos olhar que, em primeiro lugar, o texto diz que Filipe tinha 4 filhas, 4 moças. Não deve ser uma tarefa fácil para um pai. No entanto, a vida de Filipe falava tão alto que as filhas poderiam copiar sua vida. E você vai perceber que Filipe, primeiro, ensina as suas filhas a preservarem a santidade, a pureza, porque o texto diz que elas eram donzelas, do grego elas eram virgens. O assunto do texto é sexualidade. Elas compreenderam, à luz do que aprenderam, que não poderiam deitar-se com um homem antes que se casasse com eles. O assunto pureza, santidade, sexualidade, não tenha dúvida, era algo abordado por Filipe em sua casa. Muitas vezes os pais negligenciam essa questão, não cuidam de suas filhas, e as meninas começam com a sexualidade precoce, fora do tempo, porque foi fora do casamento. Não tem sexo seguro até que se case. Sexo seguro é para o casamento. E Filipe certamente ensinava isso. E eu te pergunto como pai, você conversa sobre sexo com a sua filha? Eu pergunto para você como mãe, você conversa sobre sexualidade com a sua filha? Porque se você não ensinar, os colegas de faculdade, de aula dela vai ensinar. Se você não ensinar, o YouTube vai ensinar. Se você não ensinar, os sites pornográficos vão ensinar. Se você não ensinar, o seu vizinho pedófilo pode ensinar. Portanto, há uma necessidade de que nós falemos sobre esse assunto dentro das nossas casas. Há um livro do Jerry Campbell chamado Eu Amo Você. Ele tem uma pesquisa sobre sexo que eu acho fantástico, porque ele disse que 90% do que os nossos filhos aprendem sobre sexo é na escola, é na roda de amigos ou é na frente de um computador. E os outros 10%, 5% a igreja ensina
e apenas 5% é os pais que ensinam. Ora, pare para pensar se nós deixarmos a educação sexual dos nossos filhos sobre responsabilidade do Estado. É necessário que nós refresquemos a nossa memória e nos lembremos que 2 anos atrás, o Congresso Nacional queria aprovar para as escolas ensinarem homossexualidade para os nossos filhos. Ensinar o rapazinho a fazer sexo com outro rapaz, as moças a serem lésbicas. É isso que o Estado estava querendo que fosse ensinado, e era isso que as escolas estavam se propondo a ensinar. Graças a Deus, Deus trouxe um livramento para a nossa nação, e isso não é mais ensinado dentro da sala de aula. Mas nós temos que perceber isso. O que o Estado ensina errado? O que os colegas ensinam errado? Há uma necessidade de que você, pai, e que você, mãe, fale com seus filhos sobre sexualidade e ensine a eles que sexualidade é uma bênção quando é praticado dentro do propósito de Deus, para que eles se mantenham puros e consigam chegar ao casamento e desfrutar da sexualidade tal como ela nos é proposta das Escrituras Sagradas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem santos, e mais do que serem santos, de desenvolverem uma vida de santificação, sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Segunda questão que fazia de Filipe um bom pai, é porque o versículo ainda 9 diz que as filhas dele profetizavam. Filipe conseguiu ensinar as suas filhas a estarem envolvidas e comprometidas com a obra do Senhor. Porque profecia é um dom, segundo a Bíblia. E a Bíblia não diz somente que as meninas eram profetas. O texto diz que elas profetizavam. Uma coisa é o ofício que tem, a outra coisa é o exercício do ofício. Essas meninas estavam envolvidas e comprometidas com a obra de Deus, profetizando, falando de Jesus Cristo, ensinando o Evangelho. E eu imagino que a boca delas falava de Cristo, porque viram no pai um pai que ensinava Cristo. Envolvido. Olha, envolva os seus filhos na obra de Deus. Envolva os seus filhos na obra de Deus. Não deixe que seu filho, que a sua filha cresça longe de uma congregação, longe de uma igreja, longe do Evangelho. E para que você faça com que o seu filho ame o Evangelho, você precisa amar o Evangelho. E mostrando as famílias destruídas por causa dos pais que negligenciam a participação dos cultos, longe de Deus, só a maldição, irmãos. Não há bênção. No meu primeiro ano, segundo ano de ministério nessa igreja, um casal convertido conosco, servindo a Deus, de repente o rapaz entra na faculdade e vem a mim e diz que não queria mais crer no Evangelho porque queria interpretar a vida a partir da ciência. Olha, você é livre para fazer isso, mas eu sei que longe do Evangelho não há bênção para você. Ele ignorou o conselho e saiu, mudou-se de cidade. 1 ano e meio depois, a esposa, que era muito prudente, muito dedicada, que saiu com ele do Evangelho, começou a traí-lo, porque ela não era mais exortada. É aqui que nós ensinamos valores de vida, é aqui que nós ensinamos fidelidade, é aqui que nós ensinamos respeito. Se você quiser acabar com a sua família, tente tirar a sua família da igreja, porque se ela sair da igreja, sai da presença de Deus, e quem sai da presença de Deus, não tenha dúvida, cai nas garras de Satanás. Portanto, envolva-se com a obra e ensine os seus filhos a amarem a igreja. Quando a criança chegar revoltada, ensine ela qual é o caminho que ela precisa seguir. Comprometa-se em ser um pai, modelo para a vida da sua filha, e o futuro inevitavelmente trará bênçãos sobre a sua caminhada. Filipe é o modelo de pai. Nós precisamos também ser modelo de pais para os nossos filhos. Amém, irmãos? Segunda questão eu quero abordar, está no versículo 10, por favor. Diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo.
e vindo ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando com os pés, os próprios pés e as mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim farão os judeus a Jerusalém ao dono desse cinto, e depois lhes entregarão aos gentios. Primeiro, Filipe, um modelo de pai. Segundo, Ágapo, um modelo de profeta. Nós vamos observar que Ágapo aqui, o texto diz que ele é um profeta. E era muito comum na igreja primitiva a existência de profetas que profetizavam em nome do Senhor. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, na igreja de Antioquia, vai dizer que ali havia mestres e profetas. No versículo 9, nós vimos que as 4 filhas de Filipe eram profetisas. É bom para aqueles que pensam que mulher não pode atuar. Mulher está atuando, né? E terceiro, agora Ágapo aparece também como um profeta. Então era normal. Agora, o texto diz que Ágapo desce àquele lugar. E ali ele vai profetizar. E o que faz de Ágapo um modelo de profeta? Primeiro, porque o texto diz, versículo de número 11, que ele falou conduzido pelo Espírito Santo. Ele diz: assim diz o Espírito Santo. Nós precisamos de profetas que falem conduzidos pelo Espírito. Há muitos pregadores, pastores, profetas que pregam conduzidos pela carne, pregadores carnais, que falam o que lhe convém, da forma que lhe convém, para quem lhe convém. Um pregador que não é espiritual, ele é carnal. E um pregador que é carnal, ele prega para alimentar a sua carne, não para alimentar o seu espírito. O pregador que é carnal, ele não prega não tendo compromisso com a sua eternidade. Ele não vai transmitir valores do reino para a sua vida. Nós temos que observar justamente essa questão, que nós que pregamos temos a responsabilidade de sermos pregadores conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos a autoridade de falar aquilo que foi falado em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o pregador pega a palavra com seriedade, prega a palavra e vive a palavra que prega, quem está falando por intermédio dele é o próprio Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, irmãos, de pregadores que tenham fome de Deus, sede de Deus e compromisso com a verdade estabelecida na palavra de Deus. Quantas promessas feitas de púlpito. Os vídeos que fazem mais sucesso hoje no YouTube, quando se trata de religião, é alguém que começa a dizer justamente o que as pessoas gostariam de ouvir. O texto sagrado diz que ele se torna um modelo porque também ele pregou algo que as pessoas não gostariam de ouvir. Perceba que Ágapo diz: se você for para Jerusalém, Paulo, eles vão te prender, eles vão pegar esse cinto igual está aqui, eles vão maltratar você. O que Ágapo estava pregando? Ágapo estava pregando sofrimento. A gente quer ouvir hoje sobre sofrimento? Não, mas não queremos ouvir. Muitas vezes o pregador aborda um sermão um pouco mais duro e o povo não quer ouvir, porque o que o povo quer mesmo é psicologia de autoajuda. E a teologia diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. Nós não estamos dizendo que a sua vida tudo vai dar certo, porque eu seria irresponsável se eu falasse isso. Eu não posso dizer que na sua vida vai ser só mar de rosas, que a sua empresa vai prosperar, que você nunca vai perder o emprego, que o seu casamento vai ser sempre abençoado, que não vai ter momento de dificuldade. Eu seria irresponsável. Esse mundo de Alice no País das Maravilhas, ele não existe, ele é ficção. A vida tem luta. O casamento acontece problema. A gente perde o emprego. A gente pega câncer, pega coronavírus. A gente adoece. Os filhos se desviam. O marido às vezes trai. Os filhos se envolvem na droga.
Logo, a promessa não é que você não vai sofrer, mas a promessa é que em cada sofrimento da sua vida, a presença de Jesus estará ao seu lado. Ele que disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa dele para nós, promessa dele. Os 15 livros mais lidos na atualidade, eles têm 2 cunhos. Primeiro, autoajuda. Segundo, dinheiro. O que os falsos profetas fazem para poder prender ovelhas diante deles? Eles prometem que a sua vida vai dar tudo certo, autoajuda. E eles prometem, você vai enriquecer, dinheiro. Ore, pode olhar a mídia, qualquer igreja cujo compromisso não é o das escrituras, que vai estar dizendo para você: venha para a igreja e seu sofrimento vai acabar. Autoajuda. Mentira. Porque ele não pode afirmar algo que Jesus Cristo não afirmou. Ele não pode prometer algo que Jesus Cristo não prometeu. E a outra coisa é a ganância. Ele pega o povo na ganância. Os testemunhos como é que você chegou na igreja? O cara diz: eu cheguei pobre, agora eu sou rico. Quando eu cheguei, eu não tinha um emprego, agora eu tenho uma empresa multimilionária. Eu não tinha uma bicicleta para andar, agora eu ando de Hilux. Minha filha tem um carro. E eles começam a olhar que prosperidade é sinônimo de bênção. Mentira, tem muito rico que vai para o inferno porque não entregou a sua vida a Jesus e não serviu a Jesus. Percebeu? Então eles fazem justamente isso. E Ágapo não está pregando para agradar o ouvido de quem ouve. O compromisso de Ágapo é agradar aquele que o arregimentou, Deus. É um exemplo de pregador, é um exemplo de profeta, é um exemplo de pastor, é um exemplo de professor de escola bíblica dominical. Não faz muito tempo, fui pregar em determinada igreja e alguém disse para mim: olha, vai vir uma família aqui descrente, e essa família é católica, devota, e eu queria que você não falasse sobre idolatria, que é para não espantar o povo. E eu falei: meu irmão, coincidentemente hoje meu sermão vai falar sobre idolatria. E entre obedecer o irmão e obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou pregar o meu sermão, porque quem dita o que eu tenho que pregar é o Senhor, não é você. Não entendeu muito? Porque nenhum pregador sensato vai se engessar num púlpito para não pregar algo que a igreja não queira ouvir. Detalhe, eu preguei o sermão, falei sobre idolatria, falei sobre fé, falei sobre salvação, eu fiz o apelo. Quem foi que se converteu? A família, para quem ele disse: não fale. Se eu calo, o povo não converte. Porque como é que você vai abrir mão dos seus pecados se eu não falar para você o que é pecado? Como é que o adúltero vai parar de adulterar se eu não ensinar para ele que adultério é pecado? Como é que o mentiroso não vai parar de mentir se eu não ensinar para ele que mentir é pecado? Como é que o caluniador vai parar de caluniar se eu omitir a verdade? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, a verdade tem que ser pregada, não com a intenção de ofender, mas com a intenção de esclarecer. Porque se a mente dele foi iluminada pela verdade do Evangelho, vai acontecer o que aconteceu com a maioria de nós: salvação. Deus tem compromisso com a verdade, e nós que pregamos precisamos ser verdadeiros na forma que falamos e na forma em que nós vivemos. Terceira lição do texto, eu queria falar sobre o modelo de fé. Versículo de número 10 versículo de número 12, perdoe-me, diz o seguinte: quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, nós rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: o que vocês fazem, chorando, quebrantando o meu coração? Fiquem sabendo que eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo.
Meus irmãos, aqui nós encontramos um modelo de fé. Quando Ágapo diz, se você for, você vai sofrer, as pessoas vão te prender, a reação imediata do público que estava com ele é: não vai, Paulo, não vai, Paulo, o sofrimento vai te alcançar. Aí Paulo, então, ouvindo aquilo, ele se posiciona. Ele diz: gente, vocês não sabem de uma coisa. Eu estou pronto. Isso daqui resume tudo. Eu estou pronto. E eu não estou pronto somente para ser preso. Eu estou pronto para morrer. Eu sei que se eu for para aquele ambiente, tem um perigo. Mas eu estou pronto. Eu estou preparado para isso. Eu entendi o que é a fé. E se for para morrer, eu morro, não em vão, mas se é pelo nome de Cristo, eu estou pronto. Pode trazer, eu morro por Ele, mas não nego de cumprir a minha missão. Meus irmãos, um exemplo de fé. Porque a Bíblia Sagrada muitas vezes nos mostra uma fé deficiente de muitas pessoas. Quando Tiago escreve a sua carta, no capítulo 2, versículo 17, ele nos mostra um modelo de uma fé deficiente. Ele diz: a fé, se não for acompanhada de obras, ela é morta. O que adianta uma fé morta? Aquele povo se reunia, aquele povo cantava dentro de um templo, certamente aquele povo ouvia pregação, aquele povo até afirmava que Jesus Cristo era Senhor da vida deles, mas tinha fé na boca, mas não tinha fé nas atitudes. Tinha fé no discurso, mas não tinha fé na conduta. E Tiago escreve dizendo: se você tiver fé, mas a sua fé não for acompanhada pelas coisas que você faz, a sua fé não existe, cara, ela é morta. Mas ao contrário de Paulo, Paulo, ele tem uma percepção assim, um tanto quanto diferente. Porque em primeiro lugar, a fé que Paulo tem é uma fé sacrificial. Eu tenho disposição para morrer por Cristo. Nesse mundo hedonista, onde o homem quer ser o centro e só quer desfrutar de prazer, será se nós ainda temos disposição de sofrer pelo nome de Cristo, irmãos? Será se nós ainda temos disposição para sofrer pelo evangelho que nós dizemos crer? Paulo está nos ensinando que ele tem. No que o texto sagrado diz que Paulo cria em Jesus Cristo, não pelo que Jesus Cristo poderia fazer por ele, mas ele cria em Cristo a partir do que ele poderia fazer por Jesus. Não é Jesus que vai vir me livrar, não, é eu que vou, e se necessário for, eu morro por ele. Porque nós estamos correndo atrás de uma fé assim, né? Onde Jesus Cristo vem como um Papai Noel em 25 de dezembro e resolva todos os nossos conflitos. Se ele resolver, a gente continua servindo ele. Se ele não resolver, a gente para de ir, porque ele não resolveu. Nós éramos egoístas. Nós não queríamos servir a Deus, nós queríamos que Deus nos servisse. Mas a ordem é inversa. Não é Jesus que é servo e nós somos senhores. É Jesus que é Senhor e nós que somos servos. É nós que temos que satisfazer o coração dele, ajudá-lo. E Paulo está nos ensinando o modelo dessa fé, irmãos. Cada dia mais diminui o número de pessoas que querem se voluntariarem para servirem ao Senhor. Nós encontramos justificativas de todos os lados possíveis para alguém encontrar uma muleta e dizer: eu não posso. Deus sabe se você pode ou se você não quer. Você pode enganar seu líder, você pode enganar seu irmão, você pode enganar sua comunidade de fé, mas Deus sabe se você pode ou se você não quer. Nós precisamos ter disposição para ter esse tipo de fé, não a fé do me dar, mas a fé, eis-me aqui. A fé do eis-me aqui. Pode contar comigo, Senhor. É para Jerusalém, eu vou. Eu vou mesmo a igreja não querendo que eu vou. Eu vou mesmo sabendo que eu posso sofrer. Eu vou mesmo sabendo que isso pode custar a minha vida. Se é para obedecer o Senhor, eu vou. Eis-me aqui.
Que fé bonita, irmãos. Quando eu li esse texto, me veio uma dor no coração, porque parece que esse texto está tão distante da igreja atual. Eu não me refiro somente a nós aqui, mas também a nós, mas a igreja, a nossa volta. O que é a obra de Deus para nós? Eu ainda lembro-me de uma ilustração que eu ouvi assim que me converti. Um pastor foi pregar na igreja que eu congregava e ele contou a história de uma menina que tinha se convertido, mas ela morava lá na Arábia, onde a fé por Alá é que governa tudo. E ao contrário do Brasil, lá eles não são um país laico, há uma fé oficial. Ou você crê em Alá, ou você morre pelo Estado. É só isso. Aqui você pode ser católico, ateu, evangélico, espírita, porque o nosso país é laico. Não há uma fé oficial. Todo mundo é livre para crer no que quiser. Lá não. Mas essa menina, na sua adolescência, encontrou-se com o evangelho em uma casa e entregou a sua vida a Jesus Cristo. E naquela casa eles tinham reuniões esporádicas que nós chamamos de culto. Camuflado, porque ninguém pode saber. Os pais ficaram sabendo que a filha se converteu a Jesus Cristo e renunciou à fé em Alá, em Maomé, não sei o nome lá do Deus deles. E sabe o que aconteceu? Os pais começaram a dizer para ela: se você for para a igreja, você vai apanhar quando chegar em casa. E a menina ia para a igreja. Quando chegava em casa, uma pisa. E ela ia no outro culto, chegava uma pisa. E o pai: minha filha, você não está entendendo que se você for, nós vamos bater em você, porque senão as autoridades vão chegar aqui e vão nos matar. Ele disse: pai, você pode me bater todos os dias, se eu quiser. Eu quero dizer uma coisa para o senhor: eu vou continuar indo. Certa feita, as autoridades daquele local descobrem que aquela menina tinha se convertido ao evangelho. De repente chega, arrebenta as portas, pega a criança e, para servir de punição para os outros, eles apedrejaram ela. E ela ficou ensanguentada, agonizando e prestes a morrer. Tiraram o vestido dela, o pai cobriu ela com uma toalha, chorando, o pai e a mãe do lado. E ela ali, prestes da morte, disse para o pai: pai, pega o meu vestido branco, sujo de sangue. E o pai achou que ela estava louca, não deu ouvido. E ela falou: pai, eu sei que eu vou morrer, mas pega o meu vestido branco, sujo de sangue. E portanto, de tanto insistir, o pai disse: tá bom, filha, eu vou pegar o seu vestido, mas me responde, por que você quer esse vestido sujo de sangue? E ela disse: eu quero levar ele para o céu, porque eu vou dizer para Jesus: o Senhor deu o seu sangue por mim, eu dei o meu sangue pelo Senhor. E ali ela morreu. Nós temos disposição para dar o nosso sangue por Cristo? Cristo ainda merece as suas lágrimas? Cristo ainda merece o seu empenho? É de partir o nosso coração, irmãos. A igreja na Idade Média morria por Cristo. Morria cantando, porque para eles morrer por Cristo era um privilégio. Morriam cantando porque compreendiam que morrer é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morriam porque entenderam que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diante dos leões, no Coliseu de Roma, Nero perguntava: se vocês negarem a Cristo, vocês vivem, mas se vocês continuarem dizendo que vão servir a Cristo, eu mato vocês. Para amedrontar os crentes, ele enchia o Coliseu de leões, famintos, e dizia: negue Jesus. Eles diziam: não nego Jesus, morro, mas não nego Jesus Cristo. Entravam no Coliseu e eram mortos e devorados a dentadas, e partiam para habitar com Cristo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria.
Eu não sei você, mas o meu amor por Cristo não vai acabar. A gente está vivendo um tempo de mendigar as pessoas. Irmão, cultue, irmãos, por favor. Vá para a igreja, por favor. Leia a Bíblia. Irmão, por favor, não se aparte de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo que os pastores, deixou de ser pregadores, estão se tornando mendigos, mendigando a fé da igreja. Não é esse modelo de vida cristã que Jesus Cristo tem para nós. Você precisa amar Cristo mais do que o seu marido, mais do que a sua esposa, mais do que o seu pai, mais do que os seus filhos, mais do que o seu serviço, mais do que os seus lazer. Você precisa amar Cristo sobre todas as coisas, porque essa é a ordem dele para as nossas vidas. Portanto, eu quero encerrar a pregação dessa noite desafiando você a se tornar um modelo de fé que Jesus Cristo espera de você. Ele quer que nós sejamos modelos de paz. Ele quer que nós sejamos modelos de profetas. E Ele quer que nós sejamos e tenhamos modelos de fé. Paulo, Filipe e Ágabo são os 3 homens hoje que nos ensinam essas lições. Pode se colocar em pé. Quero orar por você. Queria que você orasse a Deus. Depois do que você ouviu, eu queria que Deus ouvisse você. O que você tem a dizer para Ele? Se nessa noite tiver alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, você pode erguer sua mão, eu vou orar por você. Com esse sinal você vai estar dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém? Se tiver alguém que quer se reconciliar com o Senhor e tiver coragem de admitir que está desviado, Deus também quer trabalhar na sua vida, quer abençoar você. Não havendo, oro para que você expresse para Deus esse momento o seu coração e diga para Ele como tem sido a sua jornada diante dEle. Pai, eu apresento ao Senhor a tua igreja. A tua igreja, Senhor, não minha, não de uma família, não dos membros que o dízimo é maior, não da denominação. A igreja de Jesus Cristo, a tua igreja, eu te apresento. E eu oro para que o Senhor trabalhe no coração individualmente de cada membro que nessa noite se encontra nesse recinto e aqueles que em casa estão cultuando conosco. E eu rogo para que o Senhor restaure a alegria no coração dos teus filhos, para que a semelhança de Davi, o Senhor restitua a alegria da salvação, Pai. É possível que algumas pessoas aqui se converteram ao Senhor verdadeiramente lá atrás, mas perderam a alegria da salvação, Pai. Eu rogo que o Senhor restaure, e que ao restaurar a alegria da salvação, o Senhor restaure neles um modelo de pai adequado para os seus filhos. Que eles entendam que eles são pastores dentro das suas casas, que seus filhos são ovelhas, e que o papel do pastor é conduzir a ovelha rumo ao céu. Eu oro para que eles tenham sensibilidade, não somente para falar a verdade como Ágabo falava, mas de ouvirem a verdade como aquela igreja ouviu. Que eles entendam que evangelho não é riqueza na terra, evangelho é riqueza no céu. Que evangelho não é ausência de sofrimento na terra, mas evangelho é a promessa de que quando nós chegarmos no céu, não haverá mais luto nem dor, porque as primeiras coisas terão se passado. Lá nós não sofreremos mais. Mas eu oro, Pai, para que sobretudo o Senhor nos dê uma fé, Pai, uma fé robusta, uma fé sacrificial, uma fé que nos impulsione, se necessário for, sofrer pelo Teu nome, sofrer pela causa, sofrer pela obra,
para que nós não paremos de evangelizar, de discipular, de crescer, de contribuir com o teu reino e de nos encontrar diante do Senhor como verdadeiros adoradores, Pai. Nos ajude, Pai, não deixe que nós naufraguemos na fé. Paulo disse no fim da vida dele: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que essa seja também, Jesus Cristo, a nossa realidade quando nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Eu abençoo a tua igreja, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida dessa igreja, hoje e sempre. E essa igreja diz